Olá pessoal, eu sou o professor Macari com mais um Play História para você e hoje trazendo mais uma dica legal de hábitos de estudo. Como fazer uma boa leitura e ao mesmo tempo uma boa marcação de texto. Nós sabemos que a leitura, alguns amam de paixão e outros têm aquela preguicinha. Mas também sabemos que para um pensador livre, a leitura ela é um divisor de águas entre o senso comum e um pensamento crítico. E todos que leem, gostam de ler, eles querem ter um pensamento mais crítico. Há aqueles que preferem os livros com menores páginas, muitas figuras, muitas imagens, tudo aquilo, né? Para fazer aquela leitura bastante rapidinha. Mas há aqueles que até para comprar o livro, ele quer um livro bem grossão. Por quê? Porque os livros já são caros, né? Então quanto mais informação, melhor. Mas o que mais importa mesmo é se você está lendo. Comece sempre a ler daquilo que é mais simples e aos poucos indo para os livros mais complexos, até você criar esse hábito de estudos. Mas hoje nós vamos dar uma dica sobre marcação de textos. Antes disso, eu gostaria de falar para você e agradecer aqueles que estão se inscrevendo no canal. Muito obrigado, ó, aquele beijão no coração. E já falando para você que ainda não se inscreveu, inscreva-se, curta, comente, deixe o sininho ligado para você não perder nenhuma novidade do canal, tá bom? A marcação nos textos faz com que você faça uma leitura mais organizada e com certeza muito mais atraente. Eu vou utilizar para isso algumas dicas dessas que eu vou passar para você de um dos maiores educadores do século XX americano, tá? Que se chama Mortimer Adler, que ele traz uma dica bem legal. Por exemplo, a primeira dica que ele traz é o seguinte: tudo que você precisa para ler, é claro, é a escolha de um livro que você tem afinidade, tá? Você precisa de um lápis, uma borracha e um marcador de texto simples. Isso seria o suficiente. Mas existem aqueles que vão mais além. Por exemplo, há pessoas que gostam assim de marcações coloridas. Então, o uso de lápis de cor e o uso de marca-textos. Marca-textos à base de água que não mancham a contraface ali da página. Use cores bem específicas para você marcar um texto. Por exemplo, se você for pegar ali um texto principal que você considera aquela citação importante, vamos pensar que você utilize o amarelo. Mas aí tem o autor que deve ser destacado, aquele autor que te chamou a atenção naquele texto. Use então uma outra cor para o autor. E durante todo o livro você vai fazer a mesma coisa, uma cor para o texto principal e uma outra cor para o autor, isso de página em página. Mas, professor, e se tiver um texto que não é o principal, é um secundário, mas que também me chamou a atenção? Então você utilize uma terceira cor diferente, né? Seja marca-textos ou seja lápis de cor. Sempre tendo o lápis de escrever à mão. Por que você tem que ter à mão? Porque talvez, ao invés de usar marca-textos coloridos, você vai usar então o lápis. Então você pode usar ali formas geométricas. Por exemplo, você fazer um retângulo bem no texto principal. Você sublinhar aquilo que você considera texto secundário e, é claro, fazer um círculo no nome do autor que te chamou a atenção a respeito de algum texto. Isso vai enriquecer demais você no conhecimento de autores e dos textos específicos para aqueles autores. Agora presta atenção neste detalhe. Palavras que você não conhece, que você não sabe o significado, é algo novo para você ou é estrangeira. O que você vai fazer? Você simplesmente vai pegar, vai ali grifar aquela palavra ou fazer uma forma geométrica diferenciada e colocar um númerozinho ao lado daquela palavra, naquela página, tá bom? Aí o que acontece? Você vai pegar, vou dar um exemplo aqui, a Bíblia a gente gosta sempre de marcar um pouquinho ela, né? Aí você pega esse númerozinho e coloca de lado aqui, ó. Pode ser na margem aqui que você aproveita, pode ser em cima ou embaixo, tá bom? E você coloque o significado daquela palavra. O que significa aquela palavra? Isso vai fazer com que você enriqueça o seu vocabulário. E todos sabemos que um vocabulário enriquecido traz um pensamento muito mais refinado e uma argumentação sobre esses pensamentos num debate, por exemplo, de uma forma muito mais elaborada. Livros nós lemos para aprender coisas novas, então aproveite bastante esta dica. Uma outra dica que eu quero dar para vocês é essa daqui. Por exemplo, você tem aqui um livro, certo?
Depois que você leu o capítulo 18, por exemplo, deste livro, eu terminei de ler, o que eu coloquei aqui em cima? Tudo o que interessava para mim que está no capítulo 18. Então eu não preciso ler todo o capítulo 18 para saber que alguns itens estão no capítulo 18 que eu já li. Isso você pode fazer tanto no começo do capítulo quanto no final. Há livros que deixam espaços no começo, há livros que deixam espaço no final dos capítulos. Isso é muito importante para você. Um outro detalhe, de página em página. É muito importante que você, por exemplo, coloque aqui em cima, né, sobre o que está falando esta página, né? Qual é o assunto, qual é o tema? Em palavras de ganchos mentais ali, você coloque, olha, o tema aqui está falando sobre superação. Na outra página, o tema desta página aqui é aproveitamento de tempo. Né? O tema desta página aqui é como fazer amigos, e assim por afora, entendeu? Para você depois não ter que ficar aí tendo que ler tudo para encontrar o que você quer. Basta você ir olhando aqui, ó, na margem superior, e você vai encontrando os temas que você quer. Você pode colocar o tema ou pode colocar tema, e daí você faz aquelas clássicas flechinhas, né, e faça o subtema, né, daquela página, mas isso de página em página, isso é muito importante. Para encerrar, coloque então os post-its e você escreva ali nos post-its aquilo que é interessante sobre aquela página que você está lendo. No caso de uma releitura, é claro, utilize daí novas cores, diferentes da que você utilizou no começo, porque pode ser que apareçam novas temáticas numa releitura. Legal, né? Então, guarde bem esta dica. Nós temos outras dicas muito interessantes aqui no canal que eu vou deixar sugerido ali para você no finalzinho deste vídeo. E sabe qual é a sensação gostosa de tudo isso? Que você olha para aquele livro que você leu e você pode fazer ali uma breve análise da quantidade que você está lendo, do que você já leu, do que você aprendeu. Você vai ter em mãos, materializado ali, o que você realmente está estudando. Já pensou? Um livro todinho marcadinho por você, que show de bola de leitura que você vai fazer. Continue se inscrevendo no canal, tá bom? Comentem e estaremos juntos aí nas próximas videoaulas. Valeu, tchau pessoal!